Que graça e paz se multipliquem em sua vida nesse dia. Que o Senhor venha realmente conduzir e direcionar todos os seus passos e os seus caminhos. E que você seja uma pessoa que segue os planos originais de Deus para a sua vida. Capítulo 18 de Jeremias, há um texto que o Senhor começa a ter um diálogo com esse homem. O Senhor chega em Jeremias e diz assim: filho do homem, uma tradução que eu gosto muito, querido filho do homem, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque ali eu quero falar com você através do que aquele homem está fazendo. Eu vejo o Senhor dando uma orientação e uma direção para Jeremias. Jeremias, então, imediatamente segue a orientação e vai no caminho direcionado por Deus. Ele se levanta e vai até o local onde aquele homem trabalhava com seus vasos. E quando ele se aproxima daquela casa, ele olha e ele observa uma pessoa muito concentrada, produzindo um vaso. Aquele homem pega o barro, coloca sobre a roda e começa a trabalhar naquele vaso. E ele vai construindo um vaso daquele barro, que antes era sem forma. E ele vai limpando, tirando as sujeirinhas e moldando aquele vaso. Só que no meio desse processo, o texto diz que o vaso se estraga na mão do oleiro. Então ele começa a fazer um novo vaso, conforme parecia bem aos seus olhos. Então uma palavra vem novamente ao sentimento e ao coração de Jeremias, dizendo assim: você está vendo, filho do homem, como este oleiro trabalha no seu vaso? Assim também são todas as pessoas que moram em Israel. Todas as vezes que elas se estragam nas minhas mãos, eu posso fazê-las novamente. Eu posso reconstruir suas vidas novamente. Mas sabe o que é interessante nesse processo de construir um vaso e do vaso se estragar? Não é só a parte que nós gostamos de ver, o vaso sendo feito novamente. Mas presta atenção nesse processo de produção. Ser feito novamente é muito bom. Ser feito de uma forma nova, começar novos projetos é muito bom. Mas olha só, cada vez que esse vaso se estraga, para ele ser novamente moldado e refeito, aquele lugar onde ele está sendo feito tem que ser limpo. Cada vez que é limpo aquele lugar e se recomeça um novo vaso, se tira a matéria-prima daquele barro, daquele vaso e joga fora. Porque o que sobra do vaso anterior tem que ser descartado. E novamente começa um vaso. Existem pessoas que dizem Deus tem prazer em vê-la recomeçando novamente. Deus tem prazer nos seus recomeços. Deus gosta de recomeços, mas seria tão bom se tivéssemos somente um começo e uma continuidade na nossa história, porque cada vez que você se estraga ou que você perde o seu foco e você tem que começar de novo, você também perde tempo, você perde oportunidades, porque você deveria estar já a 30 quilômetros de distância e você teve que voltar ao começo. O vaso não se quebrou, porque ele não era um vaso pronto. Ele ainda era um projeto de vaso. Por isso ele se estragou. Note que não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se estragou. Cada vez que nós nos estragamos por uma atitude, uma decisão errada, o Senhor precisa refazer a nossa vida, refazer nossa história. Em alguns casos, o Senhor tem que curar o sentimento, limpar a alma, tirar os traumas e começar novos projetos. Algumas pessoas têm que reaprender novamente o que é estar na presença de Deus. O vaso se estragou porque era um projeto. É muito bom quando você ouve alguém dizendo: você é um projeto de Deus. Deus tem um projeto na sua vida. É maravilhoso ser um projeto, mas projeto precisa ser acabado. Quando você vai construir uma casa, qual é o seu prazer? Ver quando as pessoas que estão edificando terminam a obra,
quando o acabamento é feito, quando a sua casa tem piso, quando o telhado já está no lugar. O nosso prazer é ver a nossa casa terminada. E Deus? O prazer de Deus não é te ver terminado? Quando Deus olha para você, Ele não quer ver um vaso se quebrando constantemente. Não estamos questionando aqui o poder restaurador de Deus, porque Deus pode nos restaurar quantas vezes for necessário. O que eu quero que você preste atenção e entenda aqui é que cada vez que você se estraga, cada vez que você se corrompe, cada vez que você se contamina, você tem que ser feito de novo. Cada vez que isso acontece, você perde matéria-prima. Você vai ficando menor, porque o tempo é menor. O tempo de projeto, o tempo de trabalho, o tempo de produção, ele se torna menor. O vaso, quanto mais pequeno, não é vaso, é botija. Botija até enche vaso. Lembra da mulher que orou sobre a botija e ela encheu vasos vazios? Botija até enche vaso, mas botija não é vaso. Sabe o que é vaso? Vaso é um projeto original. Um dia, Deus escolheu você em alguma barreira por aí, em algum lugar onde Ele encontrou o barro certo. Ele foi lá, pegou você e trouxe e fez um projeto, desenhou algo para a sua vida. Só que no meio da produção, no meio do trabalhar, você começou a se estragar nas mãos dele. Você começou a perder matéria-prima, a perder tempo, a perder foco. E isso foi limitando o seu tempo. Deus continua tendo um projeto na sua vida, mas quanto mais você se estraga, mais você se afasta do projeto original. Quanto mais matéria-prima você perde, quanto mais você se contamina, mais você sai do propósito original de Deus para a sua vida. Talvez ao me ouvir você pense assim: já me estraguei tantas vezes que não há mais nada em mim para Deus usar. Deus sempre encontra uma utilidade para o homem. Se você realmente está arrependido, se você realmente quer ser alguma coisa, Deus ainda pode usar você nessa terra. Deus ainda pode trabalhar na sua vida e na sua história. Então, que você realmente recomece diante do Senhor, mas com um pensamento diferente a partir de agora. Senhor, eu serei um projeto terminado. Eu vou ser terminado pelo Senhor. Independente de qual área da tua vida tenha sofrido tantos retalhos, tantas retaliações, se você realmente colocar o seu coração diante do Senhor, o Senhor é poderoso para orientar você, direcionar você de tal forma que você consiga realmente se encontrar em Deus e ser um projeto terminado. Que você venha realmente ser aquilo que Deus projetou você para ser, em nome de Jesus.